Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Paizinho querido, irmãos e irmãs, tema de hoje, não desista. Nunca desista. Nunca, nunca, nunca. Esta é a edição número 1216, 1216 de hoje, 23 de janeiro de 2026. Vamos então à nossa mensagem de hoje, que é uma lição de persistência, de perseverança, nós devemos seguir. Ela é fundamentada na palavra de Deus, é claro, e nos versos de Eliezer de Tarsis, uma canção de 2022, Não Desista. Quem mandou você parar quando a sua jornada ainda não terminou? Você achar que o Deus que cuida de você, te abandonou, que mandou você parar? A Bíblia diz que Jesus cuida de nós. Nós devemos afastar de nós toda a nossa ansiedade, porque Jesus cuida de nós. E cuida melhor do que qualquer parente nosso, pai, mãe, irmão. Jesus cuida. E você tem que repreender essa ansiedade que tem te dominado, porque se você é ansioso, significa que você não crê que Jesus possa cuidar bem de você. Lembre agora de onde você saiu e o que Deus realizou na sua história. O diagnóstico de morte era o seu fim. Os médicos diziam que não havia mais jeito, seus dias estavam contados, mas como se diz, a última palavra ela não vem do médico e nem do advogado, ela vem do Senhor. Então Deus mudou a sua vida, transformou a sua história, te deu uma nova história. E não é hora de você parar. Prossiga para frente, para o alvo que é Jesus. Não desista. Ele está te esperando do outro lado. Ele diz, passemos para o outro lado. Ele já preparou, a Bíblia diz, este é o dia que o Eterno preparou para nós. Então, alegremos-nos nele, regozijemos-nos. O apóstolo Paulo fala, regozije, outra vez eu digo, regozije. Deus não te abandonou. Não há nada maior, nenhum problema tão grande que ele não possa resolver. E quando você diz que Deus te abandonou, você está contrariando as Escrituras, porque Deus diz várias vezes, inclusive no ministério do profeta Isaías, que ele nunca vai nos abandonar, nunca nos deixará. Ele diz assim, pode uma mãe abandonar uma criança de colo, uma criança que ainda mama no seu seio? Aí ele responde, ainda que isso viesse a acontecer, a mãe abandonar esse bebê de colo. Eu, porém, diz o Senhor dos Exércitos, de anjos, eu, porém, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Então, não desista. Lembra agora de onde você saiu? Deus lembrou a Davi. Natan diz a Davi, você saiu lá de trás da manada. Então nós estávamos lá no lamaçal do pecado,
E mesmo assim Deus nos amou. Ele nos retirou daquele lugar, nos fez habitar entre príncipes, que todos que recebem Jesus como Senhor tornam filhos e se tornam príncipes, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, lembra agora que Deus realizou na sua história. Ele mudou a sua história. Aquele diagnóstico de morte, como eu recebi, Deus me curou do câncer, do ABC, da pneumonia. E eu estou aqui como um sobrevivente. Esse é o meu serviço para Deus. Falar de um Jesus, de um Deus que salva, cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Porque nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra durante um tempo. Então, não desista nunca. Deus está te esperando de braços abertos, como na parábola do filho pródigo. Ele está te olhando, está de longe, vendo você chegar, e ele desce correndo para te abraçar. Não importa se você estava comendo alfarroba, estava com os porcos, fedendo, mas Deus te amou e Ele te abraçou. Ele não mandou você tomar banho primeiro, trocar roupa, Ele te abraçou. Esse é o Pai que nós temos. Aceita como nós estamos. Só que você não pode permanecer como está. Porque se o seu Deus é o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, de Isaías, de Josué, de Caleb, nosso Deus. Se esse Deus transforma a nossa vida e você recebe a Jesus e continua do mesmo jeitinho, praticando aquelas mesmas coisas que desagradam ao Eterno, então onde fica a transformação? Então venha como está, mas não fique como está. Porque se você ficar, significa que não houve transformação em sua vida. Significa que você não teve uma real experiência com Jesus. Então, eu profetizo neste dia, vai acontecer. Deus nunca te abandonou. Ele jamais te deixará. Se você disser que Deus te abandonou, você está pecando. Porque Deus nunca vai te abandonar. Jamais te deixará. Deus vai te fortalecer na sua jornada, te guiar na sua caminhada. E tudo que Ele prometeu vai acontecer. Nunca peça para ser retirado da prova. Mas, porém, todavia, contudo, peça para Deus te fortalecer durante a jornada, durante a prova. Porque se você pedir, Deus pode te retirar. Mas essa prova vem no futuro e ela vem com mais força, e ela vem mais dolorosa. Então, peça para Deus para te fortalecer durante a prova. Está escrito em Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus vai te fortalecer nessa jornada. Ele vai te guiar nessa caminhada. Tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis para Deus,
Ele continua sendo fiel para nós. Que ele não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que Deus é fiel e diz também, porque eu sou o Senhor e não mudo, diz o Senhor dos exércitos de anjos. Então, querida, querido, ele não te abandonou. Ele está com você aí, ao seu lado. Aliás, ele mora dentro de você. O Espírito Santo habita em você. O apóstolo Paulo fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? E o escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Então veja bem a hierarquia. Deus em primeiro lugar, nós como servos de Deus, os homens, seres humanos, mulheres, crianças, e depois os anjos. Os anjos, apesar de todo o poder que eles têm, um anjo matou quase 170 mil pessoas numa só noite. Apesar de todo esse poder, o anjo é o nosso conservo. Quando um anjo aparece para João, o evangelista, lá no Apocalipse, e João quer se ajoelhar perante o anjo, ele fala assim, não faça tal coisa, antes nós dois vamos nos ajoelhar e adorar ao Criador, ao nosso Criador, ao Eterno. Então, mas Deus te ama com amor. Está escrito em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade te atraí para mim. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de nós, nos alcance, e a bondade de Deus fique conosco. É a minha oração. E a igreja deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.